encher este lugar. Vem, Senhor, encher este lugar. Vem, Senhor, com tua glória, com tua glória, com tua glória, com tua glória. Fala-me, fala-me, eu quero te ouvir. E toca-nos, Senhor, toca-me, eu quero te sentir. Vem, vem, abraça-me, vem, abraça-me, vem, abraça-me, vem, abraça-me. Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Eu conto os segundos só pra te encontrar. E quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, diante de ti. Dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Jesus, 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 fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me, eu quero te sentir. Vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me. Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Eu conto os segundos só pra te encontrar. Quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, diante de ti. Dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Na tua presença, Senhor, dá vontade de correr, de saltar de alegria, de te conhecer, Senhor, e erguer as minhas mãos e te adorar, Senhor. Dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Jesus, glória a Deus. Graça e paz, amados. Antes que alguém pergunte, não é a Semana da Pátria. Não vamos fazer uma campanha de oração pelo Brasil, não hoje, aqui não. Esse pessoal que vai embora e volta, fica tirando foto. Não sei para que vai embora. Queridos, mas eu explico. Essa bandeira está aqui que é para que você lembre que, embora você seja forasteiro aqui, que você não é desse país, mas você está aqui. Enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos orar pela nossa nação, precisamos orar pelo mundo em que nós vivemos, e como a gente não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, a gente começa pela nossa nação. Vamos orar pelo nosso país, vamos orar pelas nossas autoridades.
É bem verdade que alguns a gente ora para que o Senhor converta e leve, mas parece que não tem jeito, né? Está difícil a conversão e eu acho que é pecado a gente orar só para o Senhor levar, né? Porque aí não vai ser o Senhor que vai levar. Mas a gente precisa orar pela nossa nação. Então lembre, durante a semana, nas suas orações, ore pelo seu país. Nós temos venezuelanos conosco, ore pelo seu país, né? A gente não pode dizer que está pior do que o nosso, infelizmente, mas Deus pode fazer todas as coisas e Deus tem propósito. Domingo próximo passado falamos sobre Gideão, o chamado de Gideão. Hoje nós vamos continuar falando sobre Gideão e vamos falar sobre formando um líder. Como Deus forma um líder. Talvez você diga, mas pastor, aqui na igreja a gente tem cursos de liderança, a gente tem o Lidere, 1, 2, 3, 4, e esse caso aqui não teve Lidere, não teve um pastor ao lado dele, andando 24 horas, ele teve o próprio Deus conduzindo, enviando, de fato, formando um líder, porque de domingo passado, ele era apenas um insignificante, como ele mesmo disse. Eu não sou ninguém, minha família não é nada e eu sou o menor. Minha família não é nada e eu sou o menor de todos eles. E Deus disse, é você que eu vou usar. Então, nesse domingo, nós vamos começar lendo como Deus forma um líder. Juízes capítulo 6, vamos ler do verso 25 ao 32. E eu espero que essa mensagem fale muito aos nossos corações, porque Deus não nos chamou para ficar sentado no banco. Deus nos chamou para sermos líderes. Deus nos chamou para nos conduzir a algo maior. E se nós permitirmos, Deus vai nos conduzir. Amém? Juízes 6, 25 a 32, pela tradução que eu tenho, diz assim: naquela mesma noite, Yahvé ordenou a Gideão: para um touro do rebanho que pertence a teu pai, aquele novilho de 7 anos de idade. Eu achei isso tremendo, porque Deus diz até qual é que Ele quer. Eu quero aquele que está com 7 anos de idade. Quando Deus está no controle, amados, Ele dá detalhes daquilo que Ele quer que façamos. Ele detalha tudo o que Ele quer para que não haja erros, para que não haja inconvenientes. Então, habitue-se a ouvir a voz de Deus, e quando ouvir detalhes, tenha certeza, Ele é detalhista. Destrua o altar de Baal, que também pertence a teu pai, e corte o poste consagrado à deusa, Aserá. É muito comum ouvirmos esse nome dessa deusa de Aserá, mas na minha tradução só tem um S. E quando eu estava no primário, eu aprendi que S entre duas vogais tem som de Z. Então, lá se vai Aserá, que está ao lado do altar. Em seguida, construirás para Yahvé, teu Deus, no cume desse lugar forte, um altar bem preparado. Tomarás então o segundo novilho e o oferecerás em holocausto sobre a madeira do poste ídolo que terás derrubado. Gideão convocou então 10 homens entre os seus servos e fez tudo como Yahvé lhe tinha mandado. Mas, como ele temia, não esqueçam, a gente ainda está falando de um cara medroso. Gideão era medroso. A gente ainda está falando de um cara incrédulo. Ele ainda vai provar Deus algumas vezes até que Deus o conduza ao propósito que ele quer. Como ele temia muito sua família e o povo da cidade, para o fazerem no dia, ele o fez durante a noite. No dia seguinte, bem cedo, o povo da cidade se levantou, e eis que a mesa de pedra de Baal havia sido completamente destruída. O poste sagrado que ficava ao lado deste altar tinha sido cortado, e o touro fora sacrificado em holocausto sobre um altar recém-construído. Comentaram uns com os outros: quem fez isto? Eles procuraram saber,
Indagaram por toda parte e descobriram que tinha sido Gideão, filho de Joás. Os habitantes da cidade intimaram a Joás: traze para fora o teu filho, ele deve morrer, porquanto profanou e destruiu a mesa de pedra consagrada a Baal e derrubou o poste sagrado que estava ao lado deste altar. Joás, entretanto, declarou à multidão enfurecida que rodeava: defendeis a Baal? É a vós que cabe o dever de vir em seu socorro? Portanto, vos afirmo que qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se Baal é de fato um Deus, que a si mesmo se defenda, pois derribaram seu altar. Por esse motivo, a partir daquele dia, Gideão passou a ser chamado Jerubaal, porque se dizia: que Baal lute contra ele, pois seu altar é que foi derrubado. Eu acho isso tremendo. A mudança que ocorre, não apenas na vida de Gideão. O que Deus pede para ele fazer ainda é muito pequeno em comparação ao que Deus o chamou para de fato realizar. Mas era algo que ia de encontro à sua família, era algo que ia de encontro à sua cidade, algo que ia de encontro àquilo que ele estava habituado. Agora, parece muito estranho quando lemos sobre os versículos anteriores do domingo, quando o povo clamou a Deus. E depois de o povo clamar a Deus, Deus respondeu e manifestou-se a Gideão. E agora a gente está vendo aqui que o próprio pai de Gideão estava vindo de uma casa onde o seu pai era o guardador. Ele não era o sacerdote, ele era o guardião, tanto de Baal como de Azerá. E também conhecia sobre Deus, porque todo judeu sabia sobre como Deus os havia tirado do Egito e os levado para essa boa terra. Todos eles conheciam sobre Iavé, sobre o Deus Todo-Poderoso, o Deus que abriu o mar, o Deus que venceu o exército do Egito sem eles terem que fazer nada. Eles sabiam dessa história. O problema é que eles se tornaram, como o povo dessa terra, os cananeus, um povo politeísta. Eles adoravam vários deuses agora, não apenas mais o único Deus verdadeiro. Mas eles tinham Baal, que era o Deus que fazia chover. Baal era o Deus que fazia com que as plantas crescessem. Eles tinham Azerá, que era a mulher de Baal, que também em muitas ocasiões era considerada a deusa da fertilidade. E eles tinham esse Deus, que também era mais um Deus. E eles deveriam ter outros deuses, porque isso era comum. Eles podiam adorar qualquer Deus. Não é muito diferente de hoje. Talvez você diga: pastor, como assim? Querido, deixa eu lhe dizer uma coisa simples. Qualquer coisa que tome o lugar de Deus na tua vida se torna um ídolo. Ah, pastor, mas é só na quarta, quando tem o jogo do time tal. Sinto muito. É um ídolo. Não, é só no domingo. Amados, o culto de 17 horas é horrível para quem gosta de assistir o jogo do domingo à tarde. Porque dificilmente ele vai chegar aqui antes de começar o culto. Ele devia fazer como o Israel, né? Eu não vou nem falar do Maurivan. Ele vem para a igreja mais cedo, ele senta lá atrás e dá uma aberturazinha no celular e vê. Eu até passei por lá de quanto está o jogo? 1-0. Eita glória. Terminou 1-0, Edilson? Perdeu? Amados, eu posso pecar agora, mas eu acho que o Edilson mentiu. Ele dizer que não sabe o resultado do jogo do Flamengo de hoje. Ah, sim.
Ainda está tempo de se redimir. Então eles tinham vários deuses. Eles adoravam o Deus da chuva, o Deus que fazia as plantas crescerem. Eles adoravam qualquer Deus que dissesse, esse Deus aqui é bom. Eles, então, nós vamos adorá-lo. Vamos sacrificar a Ele, não custa nada. Simplesmente a gente sacrifica alguma coisa para Ele, faz o que Ele quer e está tudo bem. Então isso parece algo totalmente estranho a nós, que pregamos que há um só Deus, e que nós servimos e adoramos a esse Deus. Mas será que você o adora totalmente? Integralmente? Você sabia que se você acender uma vela para Deus e para o diabo, Deus não vai aceitar a vela que foi acesa para ele? Ele vai dizer, não, sinto muito, fica com o outro. Não posso nem chamar de concorrente, porque não vale nada, né? Entre Deus e ele não é nada. Mas Deus vai dizer, fica com o outro. Deus não aceita esse dualismo, essa divisão. Deus é o único Deus verdadeiro, Ele tem zelo por isso. Ele sabe o que Ele pode fazer, Ele sabe do que é capaz, por isso Ele não aceita que tenhamos outros deuses além dEle. Ele disse isso, é o primeiro mandamento de Êxodo capítulo 20. Não terás outros deuses além de mim. Não terás. Eu sou o único Deus a quem você pode servir, eu sou o único Deus a quem você pode adorar, e eu não aceito que você tenha outro, que você adore outro, que você tire tempo para outro. É interessante falar de tempo. Eu acho que quando eu falo de tempo aqui, as pessoas dizem, lá vai o pastor falar do atraso. Não, não vou falar do atraso. Eu vou falar que a maioria de nós separa um tempo para Deus. E nós dizemos, todos os domingos eu vou estar na igreja, eu não vou faltar. Hoje, quando eu vi aquela chuvinha, 3 horas da tarde, eu digo, Senhor, tem misericórdia do teu povo. Porque eu conheço alguns que eles são tão sensíveis à água, que se essa chuva não passar, até umas 4h15, eles não vão conseguir chegar na igreja. E Deus é tão bom que a chuva passou. E você veio, graças a Deus. Eu sei que você viria até debaixo de um temporal. Você está aqui. Mas nós separamos o domingo para Deus e não abrimos mão disso. E geralmente no domingo nós passamos em média 2 horas aqui na igreja. Quando não é o pastor Júnior que prega, porque ele prega mais rápido. Quando é o Beto, a gente pode preparar que a gente vai demorar mais, né? Então, termina o domingo, a gente vai para casa. E na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Aí no domingo a gente está na igreja de novo. Mas e nos outros dias, você separou um tempo também para Deus? Ah, claro, pastor. Eu não oro antes de comer. Não oro antes de comer. Eu não como antes de orar. É a falta de costume, né? Eu não como antes de orar. Que bom. Que bom, mas qual é o tamanho dessa oração? Senhor, obrigado pela boia, tu és joia. Porque quando a gente vai comer, amados, não dá para a gente fazer aquela oração alongada. Eu conheço um irmão que se a oração passar de 50 segundos, ele começa... Geralmente é a esposa dele que ora. E ele começa a dar um problema na garganta dele. E ela sabe que é porque está demorando. Ou seja, Deus nos quer todo o tempo. Mas nós não servimos todo o tempo. Aí você diz, pastor, eu também trabalho. Eu preciso trabalhar. No teu trabalho não dá para servir a Deus? Pastor, eu tenho filhos, eu tenho uma esposa, eu tenho um marido. E o senhor fala que dá porque o senhor não os conhece. A Bíblia diz o seguinte, em 1 Coríntios, capítulo 10, o verso 31. Assim seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa,
fazei tudo para a glória de Deus. Tem uma outra tradução que diz, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer. Outra coisa qualquer. Faça tudo para a glória de Deus. Querido, Deus não pede nada a nós que Ele não possa realizar em nossas vidas. Ainda hoje eu estava num grupo brincando com o pastor Josafá. E talvez você diga, não, mas na brincadeira não dá para a glória de Deus. Brincando, claro, dá. Uma brincadeira saudável. Ele nem ficou ofendido comigo hoje. Ele até comentou lá, não vou nem comentar. Eu não vou comentar sobre isso. Mas, amados, nós podemos fazer tudo para a glória de Deus. Até o fato de tomar água. Que geralmente a gente toma água para saciar a nossa sede. A maioria de nós nem lembra que Deus existe quando está tomando água. Se for Coca-Cola, aí é que não lembra mesmo. Mas Deus disse que a gente deve fazer tudo para a glória dEle. E não podemos ter divisão nenhuma. Ele nos quer na nossa integralidade. Ele quer tudo de nós. Tudo. Ontem, hoje, amanhã. Todas as decisões. Todas. Qualquer decisão que nós tomemos, que não seja dada por Ele, nos mostra que nós ainda não somos totalmente dele. Ah, pastor, mas talvez isso esteja com o senhor que escuta Deus. Eu nunca escutei. Já parou para escutar? Já pediu para Deus falar com você? Quando você ora, você espera a resposta de Deus? A maioria de nós está com tanta pressa que a gente termina de orar, levanta e vai embora. Mas na verdade Deus quer falar, a oração é para ser conversa. A maioria das nossas orações são monólogos. Mas Deus nos quer todo o tempo. Todo o tempo. E Ele passou a agir na vida de Gideão assim. Nós vimos que ele encontrou com o Gideão durante o dia, e já à noite, ele estava falando com o Gideão novamente. Passou a ser alguém para Gideão, que Gideão passou a ouvi-lo. Agora não mais aparecendo a Gideão, mas falando com ele. Na primeira vez ele se manifestou, fez o que Gideão pediu, mostrou quem ele era, e agora ele vem e fala. E a primeira coisa que Deus quer fazer na vida de Gideão, para torná-lo um líder, formando um líder, é que ele renove o altar. Uma renovação do altar de Deus. A idolatria precisava ser banida, aniquilada, retirada. Eles eram idólatras. Eles eram quase como nós. O problema deles é que eles eram totalmente declarados. Eles tinham a imagem, eles se prostravam diante dela. Nós muitas vezes não nos prostramos, mas colocamos Deus de lado para fazer o que é preciso. E isso é tornar alguém, ou isso que coloca Deus de lado, um ídolo. E ele diz, essa idolatria precisa ser retirada, senão não vou poder agir. Deus é um Deus zeloso. Você já leu isso na Bíblia? Que Deus é zeloso. Esse zelo significa ciúme. É quando eu olho para minha esposa e digo, olha, eu tenho zelo por você. Ela já sabe que ela não pode sair com uma roupa escandalosa. Porque eu tenho ciúme. No caso de Deus, Deus está dizendo, olha, qualquer coisa que você faça, que não seja para mim, que não seja para minha glória, eu me entristeço, porque eu tenho ciúmes de você. Agora, querido, eu quero te dizer que Deus dá muita bola para nós. Porque a gente não vale nada. E Deus ainda sentir ciúme da gente. É só Deus para fazer isso, amados. É só Deus. Então Deus nos ama demais para que a gente não dê a Ele o que Ele quer. Deus diz, eu quero tudo. Quero destruição dessa idolatria, quero que você destrua o Baal, quero que você destrua Azerá.
E quando isso acontecer, eu vou continuar nessa formação daquilo que eu quero para você. Primeiro, todo líder precisa de apoio. Um líder precisa de apoio. Ontem nós estávamos aqui no coquetel da formatura dos casados para sempre e vimos o pastor Josafá e Cristina, líderes, e vimos como apoiadores Maurivan e Grace, Rose e Vânio, ou Vânio e Rose. Ou seja, são apoiadores. E todo líder precisa ter apoio. E Gideão era um cara totalmente insignificante, até mesmo na casa dele, como ele mesmo disse. Então ele precisava ganhar a sua casa, para que ele pudesse ter apoio. A forma que Deus usou para fazer isso foi ir diretamente contra aquilo que o seu pai guardava, que foi destruir esses holocaustos, destruir os seus deuses. Mas isso era algo muito pequeno, comparado ao que Deus chamou ele para fazer. Deus disse: você vai libertar o meu povo da opressão dos midianitas. E agora ele diz: mas primeiro você vai lá e destrói Baal e o poste ídolo da deusa. Você quebra esse poste e você transforma em lenha e você vai sacrificar, fazer um altar bem preparado para mim. Querido, se você não for preparado nesse aspecto espiritualmente por Deus, Deus não vai te usar. Ah, mas Deus usou até um jumento, uma mula. Sim, mas você não é mula. Às vezes agimos como, mas não somos. Ou seja, Deus quer usar você que tem capacidade, que tem intelecto, que pensa, que raciocina e que ouve, e que pode realizar muito mais do que um jumento. Então é preciso que você esteja preparado, lança fora os deuses, abandona a idolatria, tira tudo aquilo que tem te impedido de ser alguém totalmente, integralmente dele, somente para ele, unicamente dele. Não precisa você ir para um mosteiro para fazer isso. Lembre-se, comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, você pode fazer para a glória de Deus. Ou seja, vivendo, mas reconhecendo Deus diariamente, em todo o tempo na tua vida. Quando Deus te chamar para algo grande, geralmente Ele vai começar a te pedir coisas pequenas. Ele não vai te pegar logo de cara e te colocar numa guerra. Ele chamou o Gideão para isso, mas ele primeiro disse: vai lá, prepara um altar para mim, sacrifica para mim. E Gideão fez isso. Quando se fala em coisas pequenas, você já pensou na vida de Paulo? Paulo estava perseguindo cristãos, e na entrada da cidade, ele vê uma luz, cai do animal em que ele estava, Deus fala com ele, diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele disse: mas quem és tu, Senhor? Essa foi a primeira pergunta que Paulo fez para Deus: quem és tu? Ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas entra e espera que eu vou falar contigo. Porque ele disse: que queres que eu faça? E Deus disse: entra. Ele passou 3 dias lá, cego. Jesus chama um dos seus discípulos, dos seus servos, e o manda: vai lá e ora por Saulo. E o servo vai lá, ora por Saulo, caem como escamas dos seus olhos, e Deus diz para ele ir para uma outra cidade. Simples assim. Vai para essa outra cidade e me espera lá. Algo simples. Algo pequeno. Você já imaginou se, depois que as escamas caíram, e ele disse: agora, Senhor, Deus dissesse: olha, você vai ser meu apóstolo, você vai sofrer naufrágios, prisões, açoites, você vai ser perseguido, você vai ser maltratado, você vai escrever quase o Novo Testamento todo, você vai levar o meu evangelho até a Espanha, Roma,
o que ele ia dizer? Senhor, eu vou continuar perseguindo mesmo, é mais fácil. Me deixa continuar perseguindo os cristãos. Mas Deus disse para ele algo simples. Apenas para ele ir para uma outra cidade e esperá-lo. Deus chama Gideão e talvez Gideão, o Senhor não era para libertar o povo? Ele disse, não, primeiro liberta da idolatria. Liberta a tua casa, a tua família, liberta o teu povoado da idolatria. Porque todo aquele povo ali servia, adorava esses deuses. Então, querido, no propósito de Deus, Deus sempre vai chamá-lo e Deus vai fazer com que você cresça, até que você possa cumprir de fato o chamado que Ele tem na sua vida. Ele não vai te pegar de primeira e dizer, pronto, é aqui. Se fizer, Ele vai te garantir. Mas geralmente Ele vai nos levar a um crescimento, até que nós cheguemos ao propósito que Ele tem para nós. Eu vendo a Cleiva agora e lembrando do Fernando, está lá o bichinho sozinho no Recife, a Veneza do Brasil, né? Se estivesse chovendo lá como está chovendo aqui, só Jesus na causa. E ele, de vez em quando eu falo com ele, eu digo, e aí? E a Comev PE? Ele não está nem pensando nisso. Eu digo, não, quando a Cleiva chegar aí, ela chegou e os dois não estão nem pensando nisso. Eu disse, vocês já começaram a célula? Pastor, não dá para ter célula. A gente não conhece ninguém. Eu digo, os amigos do banco e o pessoal do condomínio, eles não conhecem ninguém. Eles não, eu não sei se eu digo graças a Deus, ainda não encontraram nenhuma igreja para congregar. A Cristina indicou uma, mas eles ainda não foram. Quando tu disse que era batista, eles disseram, nós não vamos. Nós não vamos. Mas eu já estou orando para que eles encontrem algo, para que continuem congregando, continuem a crescerem diante de Deus e desenvolverem um ministério. Que seja lá, que não seja a Comev, mas que seja algo que Deus esteja realizando na vida deles. Porque o propósito de Deus sempre é esse, é nos fazer crescer até que nós cheguemos à perfeita maturidade que Ele quer, para que Ele coloque um ministério em nossas mãos. Aquilo para o qual Ele nos chamou, que muitas vezes nem sabemos ainda o que é, mas estamos crescendo. Então Deus, formando Gideão, Ele primeiro disse, você vai extinguir a idolatria. E assim Ele fez. O segundo ponto, Ele precisava de reconhecimento. Já viram alguém ser líder sem ser conhecido e reconhecido? Vocês acham que é possível alguém liderar sem ser reconhecido? É impossível. Então, o Gideão precisava de reconhecimento. Porque não existe líder se não houverem liderados. Não existe um líder se não houverem pessoas que olhem para ele e esperem dele um direcionamento. Isso é reconhecimento. Eu quero te dizer uma coisa, se você estiver com Deus, em intimidade, em comunhão, já derrubou o teu altar de idolatria, agora está integralmente com Deus, pode ter certeza de uma coisa, Deus sempre atrai multidões. Onde Jesus andava, as multidões o seguiam. Quem atrai multidões não é o teu carisma, não é a tua eloquência. Quem atrai multidões é Deus na tua vida. Se você tiver Deus na tua vida, você vai atrair essas multidões. Quando você olha para a história de Gideão, ele estava sozinho no lagar. Só. Aqui você encontra que ele tinha servos. Na casa dele haviam servos. E logo de primeira ele usou 10 desses servos. Já não estava mais só, mas estava direcionando homens ao serviço que Deus havia dado a ele. Ele tinha pessoas que o serviam, mas quando ele foi malhar o trigo, ele estava sozinho. É isso que eu não entendo. Um cara medroso, tendo servos,
vai para um lugar se esconder, poderia ter colocado esses 10 homens lá para vigiar. Ou pelo menos vocês vão trabalhar e eu fico vigiando. Se eu ver alguma coisa, eu grito. E vocês fogem. Mas ele estava sozinho. Porque na verdade ele não era um líder. Gideão era aquilo que ele disse ser, o menor, o insignificante. E Deus agora o está levando, transformando, formando nele um homem líder. E agora ele já começa a usar essa liderança. Pega 10 homens para fazerem aquilo que Deus havia dito para ele fazer. Deus diz para ele, faz. É interessante que a Bíblia diz, com medo ele foi de noite. E Deus não recriminou por isso. Tudo bem. Talvez de noite seja mais fácil para você, então vai de noite. O importante é que seja feito conforme o que Deus mandou. Se Deus tivesse dito de dia, ele teria que ir de dia. Não use isso para dizer que Deus te mandou fazer alguma coisa e agora você tem todo o tempo do mundo para fazer. Não. Não é isso. Na primeira oportunidade que teve, ao raiar, chegou a noite, lá estava Gideão para fazer aquilo que Deus o havia mandado fazer. Tem uma outra coisa sobre isso. Nem sempre, o chamado de Deus para a tua vida, você precisará de outras pessoas ao teu lado, junto com você. Nem sempre. Mas se for preciso, tenha certeza, Deus vai trazer essas pessoas. E por que eu estou dizendo isso? Amados, tem um ministério que pode ser considerado chamado, que é o de oração. Mas eu não estou falando orar antes das refeições, eu estou falando de pessoas que tiram tempo para orar. Ganham tempo orando de fato. Eles não precisam de um grupo. Eles não precisam de ter um monte de gente orando com eles. Mas eles dão conta de orar pela igreja, pela nação. Eles dão conta de orar pelo país. Eles dão conta de orar pelo propósito que Deus derrama no coração deles. E eles nem precisam de reconhecimento por isso. Muitas vezes o ministério que Deus colocou na tua vida nunca será reconhecido por homens. Ah, mas ele só ora, mas ele profetiza? Não. Ele traz uma revelação? Não. Ah, então não vou lá não. Não espere reconhecimento humano daquilo que Deus colocou na tua vida. Não faça para homens, você está fazendo para Deus, Ele vai reconhecer. Quem recompensa, quem reconhece é o Senhor. Os homens só dizem bravo, mas a recompensa vem do Senhor. Então nem sempre espere o reconhecimento humano sobre aquilo que você está fazendo, porque talvez não tenha, e você vai ficar frustrado. Agora saiba de uma coisa, se você, no ministério que você tem, você vai precisar de pessoas, Deus vai levantar pessoas, amém? Tem levantado, Cristo? Muitos. E vocês veem que de vez em quando ele reclama, que são poucas pessoas. Mas Deus sempre dá o suficiente. Deus trabalha com o suficiente. Não se decepcione no teu chamado. Continue. Se você tem certeza que Deus te chamou para isso, persevere. Deus está olhando para você, Deus está cuidando de você e o reconhecimento virá dele. Se for preciso de homens, Ele vai levantar, mas continue naquilo que Deus te chamou para liderar. Nessa formação de liderança de Gideão, ele ia precisar de 3 vitórias. 3. Era como se fosse uma prova. Todo líder tem que passar por guerra para que ele vença. Porque se ele não vencer,
ele nunca será um bom líder. E eu coloquei aqui 3 vitórias. A primeira guerra, a guerra familiar. A guerra na família. O pai de Gideão é quem guardava esses ídolos. Ele era um bom religioso, não há dúvida disso. É um Deus, estou servindo. É um Deus, vou adorar. Era um excelente religioso, mas tinha esquecido de quem, de fato, ele deveria servir. E agora Deus entra na casa dele, usando o filho dele, Gideão, para dizer, está errado. Queridos, você acha que Gideão não foi a primeira coisa que ele fez, quando ele voltou para casa, foi contar o que tinha acontecido? Eu vi Deus face a face. Como assim, Gideão? Eu vi, ele falou comigo. Eu conversei com ele. Eu disse para ele esperar, ele esperou, eu fui em casa, eu preparei um cordeiro, eu preparei comida, eu levei para ele. Ele disse, coloca ali naquela pedra, eu coloquei, ele tocou com a vara dele e saiu fogo e consumiu tudo, eu vi. É claro que ele contou. E é claro que isso despertou na sua família que o Deus de Israel, Iavé, a quem eles serviam, aquele a quem eles ouviram falar, de fato existia, e agora tinha visitado o filho deles. E isso despertou, provavelmente, no coração deles, a expectativa do que será que esse Deus vai fazer. E Deus começa agindo na casa de Gideão, destruindo a idolatria e dizendo, olha, aqui só eu mando. Aqui eu sou o único Deus. Eu não sou mais um Deus, eu sou o único. E só a mim é que vocês vão adorar. É por isso que quando os homens vieram para dizer, olha, bota teu filho para fora, porque nós vamos matá-lo. Joás disse, não. Vocês agora são ajudadores de Baal? Vocês são os defensores de Baal? Se ele é Deus, ele que defenda-se. Porque se vocês vierem, eu vou matá-los. Vejam a que ponto chegou. O guardador dos deuses disse, se vocês quiserem brigar, vocês vão morrer. O cara era meio arrochado. Joás era... Agora ele disse, eu vou defender o meu filho. Eu vou defender o meu filho. Aquele que tentar vir, vai morrer. Se Baal de fato é um Deus, que ele vingue-se. A gente encontra isso na Bíblia, Deus fazendo, amados. Deus nunca precisou de ninguém para defendê-lo. Quando Israel levou a arca da aliança, que era a habitação de Deus, para a guerra, e eles perderam a guerra, e a arca foi tomada, o que Deus fez? Pegaram a arca, colocaram lá no templo de Dagon. Deixaram lá como oferta. Quando acordaram no outro dia que abriram, Dagon estava prostrado, a estátua dele, diante da arca. Mas quem fez uma coisa dessas, né? Arrumaram o bichão de novo, fecharam tudo. No outro dia, estava prostrado e as mãos cortadas. Esse negócio não está dando certo. Tem alguma coisa nessa arca, vamos abrir. Eles abriram. E apareceu tumor em todos eles. E alguns estavam morrendo. E eles pegaram essa arca e mandaram para outra cidade. E disseram, olha, esse negócio aí é meio perigoso. A gente tomou dos israelitas e eles levavam isso para a guerra como Deus. Então, foi para lá e abriram e também ficaram cheios de tumores. Eles disseram, o que a gente vai fazer com esse negócio? Amados, Deus não precisou de ninguém para defendê-lo. Ele se defende. Eles prepararam um carro, pegaram bois novos, botaram a arca e disseram, vamos ver se esse bicho vai para o lugar dele certo mesmo. Eles não colocaram no caminho não, só fizeram o carro, colocaram a arca em cima do carro, botaram os bois e enxotaram. Disseram, vamos seguir para a gente ver. E os bois seguiram para o caminho, indo para Israel. E chegaram até a primeira cidade de Israel.
Deus não precisa que nós o defendamos. Ele se defende. E foi isso que Joás disse: ei, se Baal presta, deixa que ele se defenda. Porque se vocês vierem tentar matar meu filho, eu vou matá-los. Eu é que vou matá-los. Ou seja, queridos, quando Deus está no negócio, quando Deus está com Gideão, a presença do Senhor, ela transforma as circunstâncias ao redor. Estava ali transformando a vida daquela família, que agora já não era mais politeísta, os seus deuses foram quebrados, e eles disseram: nós vamos servir a esse Deus que apareceu para o nosso filho. Nós vamos servi-lo. Houve um reconhecimento quando eles disseram: vocês não vão tocar nele. Nós vamos defendê-lo. Nós vamos protegê-lo. E deixe que Baal tome conta do que é dele. Essa guerra foi vencida. Agora Joás tinha a vitória sobre a sua família. Tinha o reconhecimento da sua casa, da sua família. Mas ainda havia uma guerra na comunidade. Ele precisava alcançar o reconhecimento das pessoas que moravam ao redor, das pessoas que moravam no mesmo local que eles. Nessa época Israel ainda era dividido não exatamente por tribos, mas por famílias. A divisão de fato por tribos foi um pouco depois, mas eles já estavam divididos em famílias, porque a herança foi repartida entre os familiares. E Gideão estava lá, no seio dessa família de Abiezer. Lá em Juízes 6, o verso 34, diz assim: então o espírito de Iavé tomou pleno controle de Gideão e o fez tocar o chofar, a trombeta de convocação, conclamando assim todos os abiezritas para segui-lo. Vejam que depois que Josafá Gideão destruiu a idolatria, e só então depois disso é que o Espírito tomou posse dele. Limpou o altar para que o Espírito pudesse habitar. Queridos, quando eu vejo isso, eu lembro de algo tão importante que nós temos que Gideão não tinha. Nós já fomos purificados pelo sangue de Jesus Cristo. Uma vez que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós somos lavados, remidos, nós somos preparados para que o Espírito Santo habite em nós. Todos nós que um dia entregamos a nossa vida a Cristo, fomos selados com o Espírito Santo. Ele está dentro de nós. Porque nós já fomos limpos. Deus disse: eu não vou habitar em templos feitos por mãos. Eu mesmo vou fazer templo para mim. E resolveu morrer Cristo na cruz para nos tornar templos do Espírito Santo. Templos, morada de Deus. E a gente vê a diferença que isso fez na vida de Gideão, quando o Espírito Santo tomou posse dele, quando o Espírito Santo veio de fato habitar nele. O Espírito de Yahvé tomou pleno controle de Gideão. E Gideão tocou o chofar, convocando todos que estavam ao seu redor para segui-lo. Vejam que até então, antes do Espírito tomar Gideão, ele estava fazendo as coisas, mas ainda com medo. Agora, quando ele tocou esse chofar, os midianitas estavam todos já acampados, juntamente com as outras nações, para destruir Israel. E a Bíblia diz que esse exército era um exército de milhares de guerreiros. Milhares. Não eram só os midianitas, outras nações estavam com eles. E Gideão então toca o chofar, convoca aqueles que estão ao seu redor, para que pudessem segui-lo nessa batalha. Envia mensageiros para Naftali, Dan, para as outras
nações, para as outras tribos que estavam ao redor de Israel, convocando-os para se juntarem a ele nessa peleja. E sabem, amados, que não somente os seus da comunidade o seguiram, mas também as nações que ele conclamou, os outros, os seus irmãos, também receberam o chamado e se juntaram a ele. Ele conseguiu reunir um exército de 32 mil homens. 32 ou 35? 32, pastor? Certeza. O primeiro, a gente vai falar sobre isso em outro domingo, tá? Mas ele conseguiu reunir esse exército. Mas isso era algo ínfimo contra o grande exército que eles iriam pelejar. E por que vocês acham que ele conseguiu isso? Por causa da presença de Deus. Só por isso, queridos. Se ele não tivesse a presença de Deus nele, ele podia morrer com a língua seca, chamando, tocando chofar, convidando, e o povo ia dizer: o quê? Te seguir? Tu vai ser nosso líder numa batalha contra um exército numeroso? De jeito nenhum. Eu não vou morrer, eu vou continuar escondido nas cavernas, eu vou continuar aqui suportando a fome, vou continuar suportando a opressão, mas eu não vou me entregar para morrer. Mas agora Deus estava na vida de Gideão, e a presença de Deus faz toda a diferença nas nossas vidas. Agora eu quero te perguntar, depois que eu te disse isso, por que você ainda está assim? Se o Espírito já tomou posse de você. Você tem o Espírito Santo dentro de você, a presença de Deus já está em ti. Então, querido, é tempo de levantar-se. É tempo de usar aquilo que Deus tem colocado em você e começar a fazer a obra e a vontade de Deus. É tempo de orar com mais afinco e dizer: Senhor, o que queres que eu faça? Qual é o teu chamado para a minha vida? Qual é o teu desejo para mim? Ele vai te responder, querido. Deus vai te responder. A terceira guerra que Deus fez com que Gideão passasse foi a guerra contra os deuses. Talvez seja de guerra contra Deus. Ele teve uma guerra contra os deuses. Quando o povo decidiu deixar Baal responder, o próprio Baal defender-se, eles até mudaram o nome de Gideão. Quando seu pai disse: olha, se Baal é Deus, deixa que Baal defenda-se. Eles: tudo bem. Mas tu já sabe, né, Gideão? Tu está lascado. Agora o teu nome vai ser Jerubaal. Ou seja, contenda contra Baal. Gideão entrou em contenda contra o Deus Baal. E agora, a partir desse dia, eles ficavam olhando para Gideão, esperando a morte horrível que Gideão ia ter. Já pensou o que é você passando e as pessoas olharem? Está vivo ainda. E Baal deve estar planejando uma morte terrível para esse cara. E eles ficaram esperando de como Baal iria matar Gideão, porque agora ele era alguém que contendeu contra o Deus Baal. E passou um dia. E 2 dias. E nada. Gideão continuava vivo, fazendo aquilo que Deus estava dizendo para ele fazer. E eles continuando a esperar que Baal matasse Gideão. Amados, agora Gideão não precisava mais falar, bastava ele viver para comprovar que Deus estava com ele. Enquanto ele estava vivo, era a prova de que Baal não podia matá-lo. De que Baal não era um Deus tão forte como eles pensavam. E pode ter certeza que Gideão não ficava calado quanto ao que Deus havia mostrado para ele. E agora as pessoas olhavam para ele e ficavam esperando.
E nada acontecia com Gideão. Ele continuava vivo. Então, ao invés de ver Gideão como alguém que contendia com Baal, eles viram agora alguém que venceu Baal, que era mais forte do que Baal, que era mais poderoso do que Baal. E com essa vitória sendo conquistada, ele recebeu o reconhecimento de todos que ouviram falar sobre ele. Agora não era mais o Gideão, o insignificante. Cara, nem Baal pode com ele. Ele pegou a mesa de Baal, ele pegou Baal e quebrou todinho. E a mulher de Baal, a Azerá, ele cortou todinho o poste, ainda queimou. Até os bezerros de Baal ele tocou fogo sacrificando. E Baal não fez nada com ele. Certamente porque não pôde. Com isso ele ganhou o reconhecimento de que ele era alguém maior. Alguém maior. Alguém que poderia de fato ser um líder. Alguém que poderia de fato conduzi-los àquilo que ele dizia: Deus vai nos levar à vitória. Deus vai nos fazer vencer os midianitas. Foi só por isso, amados, que quando ele tocou o chofar, o povo se reuniu a ele. Foi só por isso que quando ele mandou o convite para os seus irmãos que estavam ao redor, eles vieram. E se reuniram a ele. Um número pequeno de guerreiros, mas diante de um líder grande, porque havia vencido o Deus que eles serviam. Uma guerra contra os deuses. Para concluir, querido, qualquer servo que queira crescer diante do Senhor, primeiro, entregue tudo a Ele. Tudo. Pastor, eu já entreguei minha vida. Sim, entregue tua vida, o teu tempo, a tua família, os teus bens, a tua casa, tudo. Entregue tudo ao Senhor. Não estou dizendo para você entregar para a igreja. Entregue para o Senhor. Quando eu digo isso, eu digo: deixe que o Senhor te direcione naquilo que você deve fazer, naquilo como você deve agir, como você vai gerir os teus negócios, como você vai direcionar a tua vida a partir de hoje que você entregou tudo ao Senhor. Só se você quiser crescer. Se você quiser continuar do jeito que você está, é só continuar vivendo. Pastor, eu vou para o céu? Acho que vai. Porque isso não tem nada a ver com o céu. Isso tem a ver com galardão, com aquilo que você vai receber nos céus. Ministério é galardão. Você pode viver aqui e dizer: não, eu já entreguei minha vida a Cristo, eu vou continuar assim, um dia Deus, outro dia. Vamos ver até quando você vai viver assim. Porque Deus te chamou e disse: filho, eu dei tudo por ti. Eu quero tudo. Eu quero a tua vida. Eu quero te usar. Eu não te chamei para ser enfeite. Eu não te chamei para aquecer as pessoas ao teu redor. Eu quero te usar na minha obra. Se você ouvir esse convite, saiba que Deus espera que você coloque tudo nas mãos dele. Segundo, é um processo. Não, eu me converti ontem, hoje eu já sou uma bênção. Mas possivelmente vai ter que passar por um processo para ser uma bênção que Deus use. De fato. Geralmente esse processo é doloroso. Não é um processo fácil. Mas Deus vai estar te conduzindo. Deus vai estar te dirigindo. Aquilo que vai ser de difícil aceitação, você vai dizer: Senhor, eu não estou entendendo nada, mas eu me rendo a Ti. Eu me entrego a Ti. Eu quero fazer a Tua vontade. Queridos, a maioria e as maiores promessas feitas a nós são de recompensa para
a eternidade. Não é para cá. Não é para cá. Enquanto muitos pregadores estão dizendo que você vai ter o apartamento de cobertura, o carro do ano e tudo mais, Deus está dizendo: acumulem tesouro nos céus. Acumulem lá, onde o ladrão não rouba, onde a ferrugem não destrói. É lá, queridos, a nossa morada aqui é passageira. A Bíblia diz que é como uma folha que hoje está verde, amanhã seca e cai e acaba. É rápido. Deus está dizendo: acumulem tesouros para a eternidade. Ou seja, plante aqui para colher lá. Tem a lei da semeadura aqui? Tem. Deus disse aos seus discípulos: não há ninguém que tenha deixado casa, pai, mãe, terrenos, família, filhos, por amor de mim, que não receba ainda no presente século 100 vezes mais, e no porvir a vida eterna. Aí você diz: poxa, mas só isso já, amados, não tem comparação com o que Deus tem preparado para nós em glória. Não tem comparação. O apóstolo Paulo foi dar uma visitada lá, no céu. Paulo era um cara fantástico. Ele era tão top que ele dizia: eu conheci um homem. Eu não sei se no corpo ou fora do corpo, se no espírito. Eu sei que ele foi até o terceiro céu. E foi ele. Ele foi apedrejado em Listra e ele morreu. E nesse período em que ele esteve morto, Deus o levou até o terceiro céu. Não me pergunte se tem quarto, quinto. Eu sei que tem primeiro, segundo e terceiro, porque a Bíblia diz que tem. Eu não sei, o pessoal diz: não, o primeiro é esse aqui que a gente vê. Esse céu azul, que só é azul por causa do mar, não é isso? Cadê os inteligentes aí? Por que o céu é azul, Cleiva? Olha aí. Como é que Deus levou essa criatura para tão longe de nós? Tão inteligente a bichinha. Aí tem esse, aí dizem: não, o segundo é lá, é fora do planeta. Aí o terceiro é mais lá ainda. Eu não sei, queridos. Eu sei que Paulo foi até esse terceiro. E o que Paulo diz que viu lá, que nos aguarda, está em 1 Coríntios 2:9. E ele diz assim: no entanto, como está escrito, olho algum jamais viu. Olho algum. Ele foi lá, queridos. Ele viu. Mas ele diz: olho algum jamais viu. Ouvido algum nunca ouviu. Aí ele vai mais longe e diz: e mente nenhuma imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Agora você acha que casas, terrenos, pai, mãe, filho, isso é alguma coisa importante? Não é, queridos. Isso é importante. Isso, que nunca olho algum viu, que nunca ouvido algum ouviu, e que nem passou pela mente humana, é o que Deus tem preparado para nós. Agora, não, eu quero ser pelo menos zelador no céu. Você vai para o inferno, querido. Porque o céu é limpo, não precisa de zelador. Não precisa. Não, mas eu quero fazer qualquer coisa. Não, você não vai. Tem anjos lá para fazerem. Tem miríades e miríades de anjos para trabalharem no céu. Deus não nos chamou para ser trabalhadores no céu. Ele nos chamou para ser a noiva dele. A noiva. É por isso que nós temos que nos preparar e ir para lá sem mancha, nem ruga. Adornados, preparados para essa vida de noiva. Não a vida de zelador. Não a vida de não fazer não é qualquer coisa. A tua mente, a nossa mente, nem sequer passou por ela o que Deus tem preparado para nós. Mas é isso que Ele já predispôs para aqueles que o amam. Eu não faço ideia do que é. Também nunca passou pela minha mente. Eu posso te adiantar uma coisa. Você já pensou? Às vezes você pensa que você vai ter uma casa no céu. Não já te disseram isso?
que tem casas no céu, porque a casa do pastor Josafá vai ser uma top, a minha vai ser um bangalôzinho, né? Porque ele é melhor do que eu, graças a Deus. Queridos, nós não vamos precisar de casa. Nós vamos estar com um corpo glorificado, que não cansa. Nós não vamos precisar de uma cama gostosa para dormir, nós não vamos dormir. O nosso corpo será glorificado. O pastor Josafá acha que a gente não vai comer, eu acho que a gente vai. Se a gente não fosse comer, Deus não ia dizer, a mesa está preparada, o banquete está pronto. E ele disse, e eu só vou participar da ceia novamente convosco, quando fizer isso no reino do meu Pai. Amados, a ceia que era servida entre os judeus na igreja primitiva, não era um pedacinho de pão e um cálice de vinho. Eles comiam mesmo, era comida, era banquete, farto. Agora você imagina um banquete no céu. Não, pastor, vai ser só o manázinho, aquele negócio. Vai nada, amados, vai ser coisa boa. Vai ser coisa melhor do que o maná. É o quê? Queridos, essa questão de ficar gordo, eu não sei, queridos, eu não sei nem se a gente vai defecar no céu. Acho que não. Eu acho que não. Tá? Pastor, que coisa mais horrível para falar. A mensagem estava indo tão bem. Mas você já pensou? No céu, você comer e ter que sair correndo para fazer um 2? Não tem condições, né? Então eu acho que corpo glorificado, você tem o prazer de se alimentar, mas já some. Assim, eu acho que nem fica no bucho assim, esticando. Já some. É digerido totalmente. Tudo que... Mas o nosso corpo só absorve o que presta. O que não presta é que a gente joga fora. Você acha que no céu tem alguma coisa que não preste? Não. Então a gente vai absorver tudo. A gente vai absorver tudo. Mas então, queridos, o que eu quero dizer com isso, para concluir, é que eu não faço a menor ideia do que seja. Mas eu sei de uma coisa. Vale a pena. Vale a pena. Seja qual sacrifício for, eu estou usando essa palavra de forma errada. Porque nós não fazemos mais sacrifício nenhum. Porque o sacrifício que era para ser feito, o Senhor já fez por nós, pagou o preço. Mas qualquer coisa que você tenha que passar, vale a pena passar por amor ao Senhor. Vale a pena. Chegarmos lá e ver tudo aquilo que o Senhor predispôs para nós, nós vamos de fato cantar aquele hino, Senhor, valeu a pena. Valeu a pena. Então, querido, eu não sei se você pensa em ser líder, mas eu quero te dizer que nós pensamos em você como um líder. A Comev espera que você seja um grande líder. E nós vamos fazer tudo o que é possível para que você seja esse líder. Os passos são esses. Joga fora a idolatria, querido. Comece a viver só para Deus. Só para Deus. Ganha a tua casa. Pastor, eles não querem, mas pelo menos fale. Pelo menos encontre dentro da tua casa o respeito como um cristão autêntico, verdadeiro. Por mais que eles não te ouçam, mas quando eles falam de você, diz, não, meu irmão, minha irmã, não, é crente mesmo. Ali é crente. Pode ter certeza. Ganhe esse respeito. Porque quando você ganhar esse respeito na tua casa, a comunidade também vai perceber. Eles vão perceber. E quando você estiver liderando uma célula, ninguém vai ter o que dizer de você. Não, é homem de Deus, é mulher de Deus. É bênção. Tem sido bênção. Então não ser
um líder. Não tema. Deus transforma homens insignificantes em grandes líderes. Nós ainda não concluímos a história de Gideão. Eu espero que ainda iremos concluir. Vamos falar mais sobre Gideão. Mas eu espero que hoje, o que fique para nós, é que, se nós queremos algo mais de Deus, nós temos que ser integralmente dele. Integralmente. Ah, pastor, como é que a gente faz isso? Ore. Diga, Senhor, eu me rendo. Senhor, eu me entrego. Ah, eu já fiz essa oração antes. Que bom. Talvez seja a hora de fazer de novo. Senhor, eu não entendi bem. Eu não sei onde foi que eu perdi. Mas eu não te sinto como antes. Talvez seja o momento hoje de fazer novamente essa oração e dizer, Senhor, me recebe, mas eu quero me entregar todo, eu quero de fato me jogar em teus braços, me lançar em ti, para que o Senhor faça a tua vontade em minha vida. Você já teve esse desejo, querido? Eu já. Pastor, o senhor não é convertido? Já. Já me converti várias vezes. E às vezes eu me sinto tão ruim que eu digo, Senhor, eu acho que eu não me converti bem ainda. Me converte, me aceita, me recebe. Me recebe, Senhor. Eu preciso mais de Ti. Eu preciso de fato me converter a ponto de sumir. Ser como de fato Paulo disse, agora já não sou eu quem vive. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Querido, quando nós nos tornarmos assim, os deuses falsos, eles vão correr de você. É o Kelvis, corre! Corre que lá vem ele. E não vem disfarçado de capiroto. Ele vem com a marca de Cristo na vida dele. Corre! Corre! É assim que funciona, queridos. E olha que eu nem sei se o Kelvis presta. Mas eu sei que todos aqueles onde habita o Espírito Santo são como o farol. Onde eles chegam e o farol acende, as baratas se escondem. E os demônios são baratas, queridos. Quando eles veem a luz do Senhor, eles fogem. Eles se escondem. Pastor, eu tenho medo disso. Não, querido, não tenha medo não. Manifestar a presença do Senhor é o maior privilégio que nós temos como filhos de Deus. E quem manifesta essa luz não precisa temer nada. Nada. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem? Fica sobre os pés. Graças a Deus o Eliel voltou. Resguardo demorado, mas ele está de volta. E ele me disse que domingo vai trazer a Helena e a Priscila. E eu estou doido para ver minha filha. Ela é nossa. Eu ainda não vi a bichinha. Mas a Priscila disse, pastor, ela parece comigo. Eu disse, graças a Deus. Deus é bom com as crianças. Hoje eu estava vendo uma filha do Kelvis. Eu disse, Kelvis, parece contigo? Ele disse, pastor, é a minha cara. Eu digo, não se preocupe. As crianças que nascem assim, conforme elas vão crescendo, elas vão melhorando, porque elas vão parecendo mais com a mãe. Aí, no final, elas se tornam crianças lindas e maravilhosas. Pastor, o senhor está pegando no pé do Kelvis? Não, é porque ele senta aí na frente. Eu podia pegar no pé do Regis, que está logo atrás dele. Já peguei no pé do Maurivano, falei do pastor Josafá. Depois ele vai apresentar a Ludmila, vai apresentar a mãe da Lud, a irmã dela. Nem dá para dizer que é irmã, né? Tem uma história sobre essa família que eu ainda vou contar para vocês, mas não hoje.
Vamos orar, queridos. Faça a sua oração de entrega. Ah, pastor, mas eu já me converti. Converta-se de novo. Não, pastor, não é só uma vez. É. Mas por via das dúvidas, estende a tua mão para o céu e diga: Senhor, ora. Pai, nesta noite, repete comigo, querido. Senhor Deus, nesta noite, eu posso olhar para Ti, mas eu quero mais do que isso. Eu quero Te sentir novamente na minha vida. Eu quero sentir a Tua presença dentro de mim. Por isso eu Te peço, Pai, me recebe hoje, integralmente. Eu me rendo, eu me entrego totalmente em Tuas mãos. A partir de hoje, eu Te peço, toma conta da minha vida, da minha família, de tudo aquilo que o Senhor tem me dado. Eu deposito em Tuas mãos. E Te peço, Pai, que nenhuma decisão seja mais tomada por mim, mas que todas elas sejam ditas pelo Senhor para mim. Eu creio que o Senhor me recebe e creio que a Tua vontade será realizada em minha vida. Eu peço, eu agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. O universo chora, sol se apagou, ali estava o morto Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o preço do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, e Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, e pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu,
Eternamente. Glória a Deus.